Olá, eu sou o Nelson e esse é o Dicas do Teacher. Antes de tudo, já deixa seu like, ativa o sininho para as notificações e se inscreva no canal. Antes de tudo, eu já deixo claro que esse vídeo é com base nas minhas experiências. Então, se você se identifica ou você tem a sua opinião sobre o assunto, eu vou ficar muito feliz de interagir com você aqui nos comentários. Então, vamos lá. Por muitos anos, aprender inglês era privilégio a um certo grupo de pessoas. Pessoas que tinham acesso a um curso de idiomas ou que podiam viajar para outro país. Se você parar para pensar um pouquinho, na geração mais ou menos ali entre os nossos pais, os nossos avós, ou bem antes disso, isso de fato era algo bem restrito. Por outro lado, com o avanço da tecnologia, novas gerações tiveram contato com novos aplicativos, sites e diversas plataformas que ajudam na hora de aprender um novo idioma. Porém, mesmo com o avanço da tecnologia, a gente sabe que o acesso à internet ainda é restrito para algumas pessoas e sabe também que nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Mas parando para pensar, a tecnologia ela já existe e ela está aí para novas gerações, auxiliando e facilitando muito o aprendizado de algumas pessoas. Eu mesmo sempre me mantive muito motivado a estudar inglês por ter contato e gostar muito de cultura pop, como música, séries, filmes, e sem dúvida foram a base do meu aprendizado. Onde eu quero chegar com tudo isso? Uma vez, alguns anos atrás, um professor de metodologia científica trouxe um tema muito interessante para a sala de aula. O intuito dele era exemplificar a abordagem comunicativa. E como que essa abordagem comunicativa não se restringia somente a aspectos linguísticos, mas também a fatores sociais, econômicos, psicológicos, emotivos. Então precisamos entender que a nossa linguagem é algo muito subjetiva e individual. Assim como aprender um novo idioma também é algo muito subjetivo e individual e que esses fatores, eles são relevantes sim na hora do aprendizado. E dentre as sugestões que o professor trouxe, uma que me chamou mais atenção foi a respeito do ego do falante de língua inglesa. E refletir sobre esse assunto mudou de fato a minha forma de ver a língua e a minha forma de aprender inglês, naquela época como aluno e agora como professor. Por que eu digo isso? Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Muitas vezes eu já me senti intimidado em falar inglês em determinadas situações. E eu acredito que isso se deva justamente ao fato do inglês ter sido muito restrito a um grupo de pessoas em gerações passadas, desse ego do falante permear o ensino de línguas por um longo tempo. Mas depois que eu me tornei consciente disso, eu passei a refletir muito mais sobre o assunto e que naquela época me ajudou muito como aluno e hoje me ajuda muito como professor. Eu acredito que muito da trava que os alunos colocam na hora de falar inglês se deve justamente a isso. Afinal de contas, a gente se sente muito julgado e muito cobrado em nunca cometer erros na hora de falar. Então agora eu vou dar algumas dicas de como a gente pode enfrentar esse obstáculo. A primeira dica para vocês é refletir sobre a sua própria linguagem. Isso mesmo, você precisa entender um pouco mais da sua língua materna para que você possa se expressar melhor na língua estrangeira. Então, se você costuma utilizar gírias ou expressões muito particulares, se você costuma descrever as coisas com muitos detalhes, ou se você costuma descrever as coisas com mais superficialidade, o importante é você entender como é a sua própria linguagem na língua materna. Segundo, tente ser o mais natural possível. Se você utiliza muitas expressões na sua língua materna, tente encontrar o equivalente na língua estrangeira, no nosso caso, o inglês. Terceiro,
não se preocupe tanto assim com a gramática. Você tem que pensar que você quer aprender inglês para comunicar com o mundo e não somente com nativos de língua inglesa. Portanto, é normal você fazer uma construção um pouco diferente, principalmente se você estiver conversando com alguém que não seja nativo. Assim como é normal você ouvir algumas construções que são diferentes de falantes de outra língua. Pense, cada idioma tem a sua lógica de pensamento. Então, se você conversar com um paquistanês em inglês, por mais que vocês tenham o mesmo nível, é provável que ele faça construções que sejam, digamos, um pouco que diferente do que você já tem estudado. Até mesmo entre falantes de português é comum que a gente faça alguma construção que faça mais sentido para a nossa língua. Eu mesmo, com os meus amigos, a gente costuma brincar e criar novas construções utilizando o inglês com base no nosso idioma. Não se esqueça, o mais importante aqui é a comunicação. E por último, não se preocupe com a pronúncia, pois como eu disse anteriormente, você procura aprender inglês para se comunicar com o mundo, não somente com nativos. Então é normal se você ouvir uma mesma palavra sendo pronunciada de diversas formas, digo. Se preocupe com a entonação da sua frase. Se você está com raiva, se você está triste, se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Isso vai ser muito mais importante para estabelecer uma comunicação efetiva do que se você utilizou um verbo auxiliar adequadamente ou não. Bom, eu espero que as minhas dicas tenham sido úteis para vocês e eu vou adorar compartilhar experiências aqui nos comentários. Compartilhem comigo quais foram as dificuldades e quais dificuldades vocês mais enfrentam na hora de falar inglês. E se vocês acham que o assunto que eu trouxe hoje realmente é relevante e se você passou por alguma experiência do tipo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais dicas do Teacher. That's all, folks!